noite, irmãos. Boa noite, gente boa. Muito bem, vocês estamos juntos aqui para adorar o Senhor. Quero dizer aos irmãos, uma noite de paz para todos, alegrias, para todos. Esse é o nosso desejo, aquilo que está no meu coração, transmitindo a você que me ouve nesta noite. Então, Deus abençoe a todos os irmãos, os seus familiares, uma semana muito abençoada, com muita disposição de servir a Deus, com muita disposição de louvor e adoração ao nosso Deus. Campanha de Missões Locais 2020. Venha e participe dos desafios para a igreja neste final de ano. Melhorias das nossas instalações, ampliação na obra de evangelização do bairro. Vamos orar, meus irmãos, e participar. Você é parte integrante desta igreja e você pode, então, se colocar diante do Senhor e fazer você mesmo um alvo individual ou então familiar. Você pode pensar realmente na sua família, de repente alguém se prontifica, então, a ajudar. Meus irmãos, hoje nós estamos contando nesta noite com a participação do ministro de música, irmão Gilmar Pinheiro dos Santos. 13 anos de ministério na música, irmãos, tendo atuado como ministro de música nas seguintes igrejas: Igreja Central, Batista Central do Redentor, em Belfor Roxo, Primeira Igreja Batista em Brasilândia, em São Gonçalo, e atualmente é ministro de música da Igreja Batista Central de Trindade, em São Gonçalo, formado pelo Seminário Teológico Batista em Niterói, a turma de 2007. Casado com a irmã Cláudia Maria Marins dos Santos e dos filhos Micael e Maite Marins dos Santos. Compositor, meus irmãos, e produtor musical. Então, é alguém que está preparado, meus irmãos, para nos trazer o estudo, a mensagem desta noite. Vamos orar para que Deus continue nos abençoando e nos orientando. Baixe sua cabeça neste momento e vamos falar com o Senhor nesta noite. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Pai, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade desta noite. Louvamos a Ti, Senhor, pelo estudo da manhã, muito abençoado, e também agora quando estamos nos preparando para ouvir a Tua palavra pregada, estudada, à luz da Tua mensagem e da Tua palavra nesta noite. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção, abençoe a todas as famílias, a todos aqueles que estão trabalhando, estão engajados, Senhor, na obra de evangelização do nosso bairro. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas. É a oração que fazemos ao Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Deus, então, nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Amém.
Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. Olá, crianças! Boa noite, tudo bem? Então, a tia Val voltou, né? Mais um domingo para assim a gente continuar, né? Falando do amor de Deus. E esse mês de novembro é o mês da música. Vocês sabiam? É, o mês da música. Então, a tia Val separou um vídeo para vocês, musical muito legal, que fala louvando ao Senhor, né? Louvando a Deus. Tá bom? Aí vocês vão assistir e depois a tia Val volta. Tá bom, meus amores? Até já! Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Desceu do céu, um homem se tornou, deixou sua glória e todo o esplendor. Filho de carpinteiro, assim que começou a sua missão como nosso Salvador. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. No céu foi preparar uma linda mansão, lá sim haverá muita paz e adoração. Mesmo sendo criança, aprendi esta lição: ao Filho de Deus devo toda adoração. Vocês gostam de louvar ao Senhor, crianças? Então vamos dizer um forte aleluia! Vamos bater palma para o Senhor Jesus! Uhul! Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor. Ai, como é bom louvar ao Senhor! Em todo tempo! Seja na alegria, seja na tristeza, seja quando estiver dodói ou quando estiver com muita saúde. Em todo tempo, nós vamos louvar ao nosso Senhor Jesus. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois Ele é digno de todo louvor. Então, crianças, tia Val tá de volta. E vocês gostaram do louvor? Então, como a tia Val tinha falado, né, esse mês é o mês da música, né? Mês de novembro. E Deus, Ele criou a música, né? E nos deu a habilidade para criar diferentes tipos de música, não é? Na Bíblia, a música serve principalmente para louvar a Deus. E em Salmos, é um livro de cânticos. A música também serve para expressar diferentes sentimentos sobre situações na vida, né? Vocês sabiam? A música é uma bênção de Deus,
né, amores? A música na Bíblia pode ser solene, para refletir, ou muito alegre, para festejar. Os israelitas usavam vários instrumentos diferentes de sopro, de cordas, de percussão, cantavam e dançavam na presença de Deus. Vocês sabiam? Então, amores, então nós devemos louvar a Deus, adorar a Deus também através da música, dos cânticos, né? Como nós fazemos. E nós temos que buscar a Deus a cada dia em oração, em cânticos, para a gente ficar mais próximo de Deus, que é o nosso melhor e maior amigo. Quem é? Jesus, não é isso? Então a gente tem que estar bem pertinho de Deus. Nós devemos adorar em espírito e em verdade ao nosso único Deus, que Ele é digno de quê? Toda honra, toda glória. Tá bom, meus amores? Então espero que vocês tenham gostado da mensagem e que vocês venham ter uma semana maravilhosa, abençoada por Deus, guardada por Deus, protegida por Deus. Vocês, todos os seus familiares, tá bom, crianças? Ficam com Deus, em nome de Jesus. Até o próximo domingo, assim Deus permitindo. Amém? Beijo, meus amores. Até a próxima. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar, batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Com a minha voz
graça e paz da parte de Jesus. Espero que nesse momento a paz do Senhor esteja de forma abundante sobre a vida de cada um de vocês nesse momento. Sou o ministro de música Gilmar Pinheiro, ministro de música da Igreja Batista Central de Trindade, pastor presidente, pastor Gerson Moreira, e quero aproveitar para neste momento trazer à amada igreja o abraço de nosso pastor. E quero também nesse momento, primeiramente, agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar aqui juntamente com os irmãos para poder, juntos na palavra do Senhor, compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesse momento. E, em segundo lugar, agradecer a vida do pastor Almir, pastor Almir que nos fez o convite e está nos confiando esse tempo agora para que juntos com os irmãos possamos estar assim, falando um pouco da palavra e compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem nos permitido aprender através desta palavra, Então, aos irmãos da Bíblia de Fazendinha, o nosso abraço e a nossa gratidão também. Bom, irmãos, nós como batistas da Convenção Batista Brasileira, que somos, temos o hábito de separar o mês de novembro para que possamos, nesse mês, tratar sobre o assunto de louvor e adoração, o mês da música, onde a gente consegue, através da Bíblia, extrair muitas lições, através desse tema tão rico que o Senhor fez com que, através da música, os seus servos pudessem obter vitórias em batalhas, quando o Senhor fez através da música que os seus servos pudessem ter libertação, através da música que os seus servos pudessem, assim, adorar e agradecer ao Senhor, e através da vida do Davi, que é um dos personagens que são mais comentados nesse tempo de mídia da música, onde o Senhor pôde, através da música, manifestar o seu poder e a ação sobre a vida das pessoas, usando a música assim como canal. Então, eu gostaria de te convidar para que nós pudéssemos ler a nossa referência bíblica, que está em 1 Samuel 16, versículos de 14 a 23, que fala sobre esse episódio da vida de Davi. Então, leamos esse texto. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 14 a 23, que nos diz o seguinte: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhes disseram: Eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou por Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Bem, irmãos, esse é mais um texto riquíssimo da palavra do Senhor, que faz com que a gente possa extrair assim, lições abençoadoras para a nossa vida. Então, esse é um texto que fala sobre a vida de Davi, um músico, uma pessoa que tinha o dom da música e onde o Senhor, através dessa música, fez uma obra. E eu queria destacar aqui alguns poucos pontos, de uma forma bem dinâmica, para que a gente possa, assim, pensar junto e extrair algumas lições desse texto. Nesse texto, no versículo 16,
nos mostra que Davi, ele não era o único músico da região. Eu creio dessa forma. Porque certamente que naquela região muitos outros músicos existiam. Só que uma pessoa entre esses músicos teve um destaque, que foi Davi. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é esse, que Davi não era o único músico, porque muitas das vezes, ao ler esse texto, se a gente não prestar atenção, a gente pode entender que só Davi era músico, mas eu quero dizer que Davi não era somente músico, mas que outras pessoas, né, também tinham esse dom da música e também tocava a harpa. E isso se encontra, entendo isso, no versículo 16. Um segundo ponto que eu vejo, que ainda está no versículo 16, que Davi era um adorador aprovado por Deus e também pelos homens, né? Porque quando uma pessoa ela tem um olhar para alguém e essa pessoa ela vai indicar para que ela possa exercer alguma função, é porque ela foi observada e ela está, de uma certa forma, aprovada a exercer aquela função, né? Logicamente, quando eu indico para um amigo meu alguém para poder realizar um serviço, eu vou indicar alguém que eu conheça, alguém que faça um trabalho muito bom, alguém que teve um destaque, alguém de minha confiança. Porque se assim não for, eu não quero indicar para uma pessoa alguém que possa fazer um mau trabalho, né? Então, nesse momento em que Davi ele é indicado, é porque ele não foi somente aprovado por Deus, mas também essa aprovação do homem, né, que é muito importante na vida de uma pessoa que exerce o ministério. Isso também está no versículo 16. Uma outra coisa que me chama a atenção é a questão das características observadas desse homem para com a vida de Davi, né? Ele fala que Davi era um homem sisudo em palavras, quer dizer, uma pessoa que falava algo muito contundente. Sim, sim, não, não. Era uma pessoa valente, era um homem de guerra, era uma pessoa que tocava bem o instrumento. Mas entre essas características de Davi, o que mais chama a atenção desta pessoa e que faz com que ela possa indicar a Davi é quando ele diz o seguinte: o Senhor é com ele. Porque quando a pessoa percebe que Saul precisa de um tratamento espiritual, a característica principal que ele busca em uma pessoa para que pudesse atender a necessidade do Saul era a questão espiritual. Então, essa questão de observar essa característica é muito importante. Por que eu digo isso? Porque todas as características que ele pontua de Davi, no versículo 18, né, que nós bem sabemos, é que diz o seguinte, ele diz que Davi sabe tocar bem, que Davi é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Todas essas características que ele descreve aqui de Davi são características que a gente pode observar ao nosso olho físico, com o olhar físico. Se você vê que uma pessoa é forte, você vê isso com o seu olhar físico. Se você vê que a pessoa é uma pessoa valente, você percebe nas suas atitudes, nas suas reações, a sua valentia. Né? Se você vê que a pessoa está tocando bem, eximiamente, um instrumento onde ela domina, você consegue perceber isso fisicamente, né? Ouvindo também. Você consegue ver, né, o talento dela, ela resolvendo. Mas a questão espiritual, ela não é percebida com os nossos olhos físicos. Ela é percebida com os nossos olhos espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então, essa é uma característica principal e fundamental que fez com que esse homem pudesse indicar a Saul que chamasse a Davi. Né? Isso está no versículo 18. Então, essa característica espiritual ela é fundamental na vida de quem exerce o ministério e que deve ser observada e discernida espiritualmente para que ela possa, então, assim, ser indicada para fazer um trabalho como foi com Davi. Né? Uma outra questão que eu quero pontuar aqui, a quarta questão, é a seguinte, que a nossa música exerce o poder e a unção do Senhor. A música que o Senhor nos permite executar,
eu entendo que ela vai ser um canal daquilo que nós vivemos com Deus para que possa se mostrar às pessoas aquilo que o Senhor faz através da nossa vida. Ou seja, deixa eu tentar explicar isso melhor. A música, por si só, ela é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Se você chamar uma pessoa não crente para ela tocar um hino, ela vai tocar um hino. Se você chamar uma pessoa não crente para poder reger um coro, ela vai reger o coro, né? Mas a música, ela precisa ser um canal onde a glória, né, e o poder do Senhor pode ser manifestado. Ou seja, se eu tenho vida com Deus, se eu busco ter uma vida com Deus, a minha música, ao ser executada, ela vai exercer e vai liberar do Senhor poder para a ação dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais à frente, né, lá no final, no versículo já 23, quando Saul ele era tomado pelo espírito maligno, o que Davi fazia? Ele pegava a harpa dele e tão somente ele tocava. Davi, em nenhum momento, ele usou uma ministração como a gente usa hoje, né? E algo que tem acontecido muito nas igrejas, né? Na hora do louvor, as pessoas estão ministrando, mas às vezes acaba perdendo o ponto, porque elas querem falar muito, e às vezes não entendem que a música é para facilitar a adoração da igreja. E Davi, ele não usou uma palavra sequer. Davi simplesmente pegou a sua harpa, tangeu a sua harpa, e ali Saul ele se sentia aliviado. Então a música, ela na verdade, ela funcionou como um canal, né, para que Deus pudesse exercer assim a obra dele através da vida do Davi, onde o Davi ele foi canal para que isso pudesse chegar ao Saul para poder manifestar assim a glória dele. Então eu entendo que a música ela é um canal para que Deus possa assim exercer, né, o poder e a ação dele sobre a vida das pessoas, né? E isso é uma questão muito importante, irmãos, porque nós precisamos entender que a música é um dom dado pelo Senhor. É um dom dado pelo Senhor. Nós precisamos exercer essa música com essa responsabilidade. Primeiro, buscar vida com Deus, para que através dela o Senhor ele possa exercer e manifestar o seu poder e glória na vida das pessoas. Então, dentro dessa questão que a gente tem estudado hoje, esse é um texto que me chama muita atenção por essas coisas que acontecem, né, na vida de uma pessoa e através da música. Eu tenho, aliás, quando eu dava aula no Conservatório de Música de Niterói, depois que eu entendi bem esse texto, a minha oração em relação à execução daquilo que eu faço passou a ser diferente. Porque em alguns momentos que eu não dava aula, eu ficava com horário livre, eu ficava estudando. Mas depois que eu comecei a ter esse entendimento, qual foi a minha oração desde então? A minha oração é o seguinte: Senhor, que a sua mão possa se repousar sobre a minha mão, para que o meu toque no piano possa, de alguma forma, liberar ou manifestar o teu poder sobre a vida de alguma pessoa. Livramento, não sei o quê. Então, eu acredito piamente nisso, porque isso aconteceu com Davi, e o que aconteceu com Davi é algo possivelmente, que é algo em potencial que pode acontecer conosco. Aí vai da nossa responsabilidade de buscar ao Senhor, né? Da gente poder buscar ao Senhor para que Deus possa, através da nossa vida, fazer a obra. Então, a minha oração começou a ser assim: Deus, que o Senhor possa repousar sobre as minhas mãos, as tuas mãos, para que ao toque do meu piano, a sua obra seja feita. Que dê livramento a alguma pessoa, que dê a alguma pessoa alívio, né? E eu creio que isso não é só com um instrumento de piano, não é só com violão, não é só com a flauta, a cítara. Eu creio que se um baterista ele tiver uma vida de devoção com o Senhor, uma vida de intimidade com Deus, ele buscar o Senhor e orar dessa forma, o som dos tambores dele vai abençoar as pessoas. E isso são coisas que são discernidas espiritualmente, né? Então a gente precisa compreender e entender essa questão. Então, assim, de uma forma bem dinâmica, né? Dentro dessas pontuações, 3 coisas eu gostaria assim, de ressaltar, que é importante.
Primeiro, você músico, você é observado. Paulo fala em uma das suas cartas que nós somos cartas lidas. Né? Então, músico, você cantor, você é observado pelos homens. Nós somos observados pelos homens. Daí vai a pergunta que eu faço para mim. Gilmar, será que você como músico, será que você, com uma proposta que você tem de ser um adorador, será que as pessoas discernem espiritualmente bênçãos para a sua vida, através do que você faz, através do que você canta, através do que você toca? Então essa pergunta eu me faço porque a Bíblia fala que, Jesus fala lá no Novo Testamento, que nós devemos permanecer nele. Que tudo que nós fazemos, nós só temos condições de fazer nele. Então, se eu busco ter uma vida com o Senhor, de devoção a Deus, se eu busco permanecer em Cristo todos os dias, para que eu possa, através do meu dom e talento, né, através da minha vida, produzir fruto, logo, quando eu estiver cantando, quando eu estiver tocando, Deus vai manifestar o seu poder através de nossa vida, nos usando como instrumento, e nós usando como instrumento a música para que Deus possa manifestar assim a sua ação no meio do seu povo. Então eu gostaria de lembrá-lo, né, a mim e a você. Músico, você é observado. Uma outra questão. Gilmar, você não é o único músico da região. Músico que está me ouvindo, você não é o único músico. E eu creio que eu e você desejamos ser bênçãos para o Senhor. Né? Então, que a nossa devoção ela possa fazer com que as pessoas vejam em nós o Senhor e, através disso, sejamos indicados para que possamos fazer a obra para abençoar alguma vida, através da música, através do louvor e através da adoração. Né? Uma outra questão, aliás, que eu já falei, né? Termos vida com Deus. Isso é uma coisa fundamental. Não adianta a gente trabalhar tecnicamente o melhor, tentar oferecer o melhor na questão do nosso dom e talento, se nós não tivermos vida com o Senhor. E aí eu quero trazer como uma comparação, né, a passagem bíblica que fala da oferta da viúva pobre. Todos nós conhecemos. Né? A viúva, ela deu a única coisa que ela tinha. O Senhor, o que Ele quer de nós não é perfeição. Embora, se você para poder estudar, para você dar o melhor, isso é importante. Mas o que Deus quer é que você dê o seu todo, a sua devoção. E Jesus falou para essa mulher, né, que a adoração dela, ela foi aceita, porque ela deu tudo o que ela tinha. Né? Então, assim, o principal é que você possa dar o seu melhor. O Senhor não quer de nós perfeição, porque nós nunca vamos ser perfeitos. O Senhor não quer de nós zero de erro, embora a gente estude para isso. O Senhor quer de nós a nossa excelência, aquilo que eu posso fazer de melhor, aquilo que eu faço com a minha vida, aquilo que eu faço com o meu coração, aquilo que eu faço com a minha alma, para glorificar o nome do Senhor. Aquilo que eu faço de forma exclusiva para Deus, porque nós somos um povo exclusivo de Deus, como diz lá na carta de 1 Pedro, né? Somos povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido de exclusividade de Deus. Né? O Senhor quer que nós tenhamos nosso dom e talento, né, de forma exclusiva para o Senhor, para que Ele possa assim receber a nossa adoração. E uma outra questão, que nós já falamos, eu quero aqui endossar. A minha música será canal para a manifestação do poder de Deus. Né? Nós cremos nisso. Então, que você, quando estiver adorando, você possa ter na sua vida essa consciência de que o que você está fazendo precisa refletir a sua vida. A sua devoção, ela precisa ser manifestada através da música, né, de forma a abençoar as pessoas. E uma outra coisa muito importante, que eu acredito nisso piamente. Nós, isso por experiência própria, nós não precisamos ficar preocupados em ter que ficar falando, como se estivesse assim, querendo ajudar. O que nós temos tão somente a fazer é viver vida com Deus
e na hora que você tiver essa oportunidade, você fazer. E fazer com que Deus, permitir que Deus faça a obra. Deus, eu estou aqui para poder fazer isso, que quem vai fazer a obra na vida das pessoas através do seu ministério é o Senhor. Né? Então que você possa se preocupar com isso. Ter vida com Deus. É a primeira coisa, vida com Deus. Para quando você subir, você possa falar com propriedade daquilo, você possa executar com propriedade daquilo que você está vivendo. Né? A gente sabe que o povo de Deus, né, teve várias vitórias na Bíblia. Né? Paulo e Silas, quando cantaram na prisão, né, o poder foi manifestado do Senhor. Né? A gente sabe disso. O povo de Deus, ao tocar as trombetas, né, muralhas caíram. E tudo isso aconteceu não porque eles faziam bem, né? Mas porque as suas vidas estavam atreladas e aneladas à adoração. Que originalmente, lá em Gênesis, né, Abraão, quando ele falou assim, nós vamos adorar e voltaremos. Quando Abraão fala que nós vamos adorar, ele está falando o seguinte, nós vamos obedecer ao que Deus mandou e nós vamos voltar. Então a adoração ela está anelada e atrelada à obediência. E quando nós vemos uma vida de obediência ao Senhor, buscando viver segundo os teus conceitos, preceitos e valores, tudo flui, né, para a glória do Senhor através da música. Né? Então esse texto é um texto riquíssimo que nos traz esse aprendizado, que foram os aprendizados que eu consegui extrair da palavra do Senhor. E o meu desejo é que essas simples palavras, né, apesar da nossa limitação, ela possa chegar ao seu coração. Ela possa trazer para você uma compreensão maior de louvor, de adoração, e que o Senhor possa, assim, de forma poderosa, abençoar a sua vida através desse texto, e no mais naquilo que nós não conseguimos falar. Que o Espírito Santo do Senhor ele possa falar ao seu coração e trazer um entendimento maior da palavra do Senhor para com a sua vida. Né? Então, nesse momento, nós estamos assim, terminando esse tempo. Eu quero mais uma vez assim, agradecer ao pastor Almir pelo convite, por nos estar confiando esta palavra. O nosso desejo é que Deus possa, sim, abençoar a sua vida poderosamente através dessas simples palavras que foram extraídas, né, da palavra do Senhor, apesar de nós. Então, quero desejar a você um bom momento de estudo da palavra, justamente com os seus. Estamos assim encerrando esse nosso encontro. Então, aos irmãos de graça e paz, que o Senhor possa assim, continuar te abençoando rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém?